Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou o Cláudio Ribeiro, da 2W Energia. Estou aqui com um parceiro, um doutrinador. A gente vai ouvir hoje uma experiência muito bacana, o Márcio Alcalay, que é sócio de uma empresa, uma comunidade, uma plataforma chamada LEC, Legal Ethics and Compliance. A gente vai aprender bastante sobre esse tema nessa uma hora aqui de conversa. Não é uma entrevista, tá, Márcio? É um bate-papo. Essa é uma oportunidade que a 2W tem desenvolvido para a gente levar conteúdo ao nosso mercado, à nossa audiência, aqueles que nos assistem. Nós somos uma plataforma de comercialização no mercado livre de energia, e que agora também está investindo em geração de energia de fonte renovável. A gente tem um pipeline, tem um primeiro projeto que a gente já começa a investir lá no Rio Grande do Norte, e a gente tem toda a nossa base de clientes, se aproveitando também do momento de liberalização no setor elétrico, onde a gente tem uma figura de um novo consumidor que está vindo para o mercado livre ou para a geração distribuída. São temas técnicos do nosso mercado, mas enfim, é um novo consumidor, e a gente também está navegando nesse mundo, e uma das maneiras que a 2W encontrou é cada vez levar mais informação, não só sobre temas técnicos do nosso mercado, mas temas empresariais, temas que é tão importante nessa atualidade que a gente vive, né? E obviamente, vocês que são um parceiro da 2W, a gente tem uma diretoria de compliance, que o Marcelo Orlandi responde, e que é estatutário, inclusive, que é para justamente a gente denominar a importância desse tema. Eu fico muito grato de você estar aqui conosco hoje, Márcio, para a gente passar um pouco desse conhecimento, da sua experiência, e já vou te passar a palavra pedindo para que você se apresente o que é a LEC para quem nos assiste aqui nesse momento. Obrigado. Claro. Cláudio, boa noite a você e a toda a sua audiência. É um prazer estar aqui com você hoje, para a gente ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo, trazer um pouco de conhecimento sobre compliance para todos. Eu também estou aprendendo bastante com vocês sobre o mercado livre de energia, algo que realmente também é novo para mim, e é muito interessante essa troca. Então, realmente é um grande prazer. E parabéns a vocês por fazerem isso, né? Por terem essa preocupação com compliance, por darem o devido valor ao departamento de compliance e também, é claro, por investir em energia limpa, por propagar essas informações na internet, como estamos fazendo hoje, aqui essa noite. É um grande prazer poder participar de oportunidades como essa. A LEC, eu sou sócio da LEC, a LEC é realmente uma grande comunidade, nós reunimos hoje mais de 100 mil pessoas em torno do propósito da ética, da integridade, conformidade e compliance, né? E basicamente o que nós fazemos por lá é entregar cursos presenciais, online, cursos in company e também realizar o Congresso Internacional de Compliance, que é o maior encontro da América Latina sobre o tema, né? Todos os anos nós reunimos aqui em São Paulo mais de 1.000 pessoas em um evento de 3 dias para debater realmente os principais desafios que os departamentos de compliance vêm enfrentando aí ao longo dos anos, nessa transformação constante que é essa nossa ciência, né? Esse universo de conformidade. Então, é realmente um prazer estar aqui hoje e o que eu puder compartilhar de conhecimento aí para ajudar a sua audiência a enxergar o compliance de uma maneira leve, de uma maneira moderna, né? Sem aqueles velhos estigmas de que compliance é problema, compliance é polícia. Isso não é verdade e a gente pode desmistificar isso aqui ao longo do nosso bate-papo de hoje, eu espero. Muito bacana, Márcio, muito bacana. Obrigado. Eu vou começar de novo. De maneira informal, um bate-papo. Eu também estou aprendendo sobre o tema. Eu diria que todos os empresários e consumidores brasileiros veio esse tema mais candente, tema compliance, veio para a pauta, obviamente, com tudo que a gente passou nos últimos 5 anos, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Porque quando se fala de compliance, se lembra corrupção, mas são coisas diferentes. Corrupção é crime. É crime. Compliance é uma ciência. E eu tenho aprendido isso com o Maurício aqui, que é o nosso diretor estatutário, e obviamente com os ensinamentos que vocês têm nos propagado desde que a gente começou essa parceria. Eu queria começar com você, Márcio, se você pudesse abordar um pouco exatamente de maneira lato sensu,
Claro. Que é o compliance, né? Por que o compliance é importante? Na sua visão, que trabalha conosco, mas também trabalha com diversas outras companhias e é um estudioso do tema, se você puder só fazer uma retrospectiva também, onde que esse tema se surgiu, obviamente, me parece que foi nos Estados Unidos, mas como que se deu essa vinda desse tema pauta, né? E que no Brasil é mais recente, e que a gente, de maneira clara, para quem nos assiste, você conceituasse o que é o compliance. Legal. Se tiver alguém que já está acostumado a me ver na LEC, enfim, se a minha audiência tiver comparecido aqui, eu convidei também a todos para participar, eles vão começar a dar risada do meu começo, porque a gente sempre começa da mesma forma. A gente vem para dizer que compliance vem do verbo to comply, que seria agir de acordo com, estar em conformidade com uma regra, com uma lei, com um regulamento interno. Então, na verdade, compliance vem dessa ideia de conformidade, de estar de acordo, de estar em conformidade, mas realmente você tem toda a razão, Cláudio. A história é longa, ela vem do caso Watergate, lá de trás, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que realmente lideraram aí essa discussão de compliance. A história é bastante antiga e no Brasil ela veio chegando de uma maneira importada, né? O FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, que é o ato americano contra práticas de corrupção realizadas no exterior, ou seja, que pune as empresas pelas práticas de corrupção acontecidas no exterior, ele veio sendo importado para o Brasil e para todo o mundo, né? Porque, na verdade, as multinacionais é que trouxeram, de certa forma, o compliance para o Brasil. Basicamente, o compliance ele surge para prevenir que atos de corrupção aconteçam, mas é claro, você também tocou num ponto importante, não é só corrupção, pode ser muitas outras coisas, os riscos de compliance é que são tratados por um programa de compliance efetivo. Mas, seguindo a nossa linha histórica, essas multinacionais trouxeram para o Brasil os programas importados, o que era até bastante curioso lá naquela época, por volta dos anos 2000, vamos dizer até 2010, a gente via muito programa de compliance que, como os documentos eram traduzidos, eles não faziam sentido no Brasil, porque os exemplos, eles eram todos, por exemplo, John comprou um ingresso do beisebol para o Met. Não faz o menor sentido isso no Brasil, né? Então, eles começaram a ser tropicalizados ao longo do tempo, esses programas foram evoluindo, mas até então, até 2013, né, compliance não era muito levado a sério por aqui, ele era realmente algo bastante discreto, só as grandes organizações é que tinham interesse no assunto. Com a chegada da lei anticorrupção, né, e até de forma mais efetiva a partir da Operação Lava Jato, compliance passou a ter uma importância maior. Compliance passou finalmente a entrar na agenda dos executivos das companhias e não ficar ali relegado ao departamento de compliance. E, basicamente, isso aconteceu porque um programa de compliance pode evitar que as empresas sofram penas gravíssimas, multas gravíssimas decorrentes de atos de corrupção e até mesmo um programa de compliance efetivo pode ajudar os executivos responsáveis pela empresa a se defender diante de um eventual ato de corrupção que tenha acontecido por um ato isolado ali de algum colaborador ou de um grupo de colaboradores. Então, num breve histórico também, para a gente não ficar super técnico, é mais ou menos essa jornada que o compliance percorreu aqui no Brasil. Ele ganhou uma importância muito grande por conta desses temas de corrupção, né, a partir da Lava Jato, como eu comentei, mas desde então ele vem se ampliando de uma maneira muito importante. E o que eu gosto de dizer para as pessoas que não têm contato com compliance, ressaltando esse ponto de que não se trata apenas de corrupção, é que os riscos que vão ser elencados na sua organização podem ser completamente diferentes dos riscos de uma segunda empresa. Enfim, não existem empresas iguais. E aí, dependendo do seu mercado, dos riscos identificados pelo seu compliance officer, pelo profissional que vai fazer uma análise de riscos da sua empresa, vocês vão tomar uma decisão quais são os riscos que serão geridos por este programa de compliance. Então, no final do dia, só para a gente fechar esse ciclo, o que eu gosto de dizer é que compliance envolve, sim, e muito, gestão de riscos corporativos e, essencialmente, quais riscos? Aqueles identificados pela companhia como riscos de compliance. Então, pode envolver, por exemplo, a prevenção contra assédio,
dentro da companhia, pode envolver riscos regulatórios em mercados mais regulados, né? Nos mercados bancário, por exemplo, e no mercado de saúde, compliance é muito associado aos riscos regulatórios, né? A conformidade com as previsões regulatórias. Então, não há tanto uma preocupação anticorrupção. É um cenário um pouco diferente. Mas, basicamente, isso é o que gira em torno do compliance. Você estabelecer um programa para gerir riscos de uma maneira a trazer mais segurança para a companhia, nesses riscos que foram identificados, em uma estrutura organizada que, na LEC, nós gostamos de ensinar em 10 pilares. São 10 pilares que sustentam um programa de compliance efetivo e que vão trazer, de fato, essa segurança que a empresa pretende alcançar ao ter um programa de compliance efetivo. Entendi. Antes, eu vou te perguntar já quais são esses pilares, mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta. Essa ascendência do tema no Brasil, eu entendo que ela se deu com a promulgação da Lei 12.8436 de 2013, né? Que é a chamada Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa. Fala um pouquinho para mim, um pouco dessa lei. O que resumidamente, de maneira prática, o que ela trouxe de novidade para a realidade empresarial brasileira? Claro. Você sabe, Cláudio, é bastante evidente. Eu tenho formação como advogado, apesar de hoje em dia atuar basicamente ali como head de marketing comercial na LEC. A minha formação é na advocacia, sou formado em direito, enfim. E atuei muito tempo como advogado. Então, para exemplificar, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar essa grande mudança que a lei trouxe, vou dar um exemplo prático aqui. Se em 1998 eu resolvesse subornar um agente público em favor, em benefício de um cliente meu, para obter uma vantagem em um processo, subornar um juiz, enfim, se eu decidisse cometer uma bobagem lá naquele tempo, o que aconteceria com o meu cliente? Nada. Basicamente, eu seria punido pelo crime, né, que eu cometi ali, mas o meu cliente não sofreria nada com isso. Então, para quem tem mais de 40 anos como eu, se lembra de um Brasil que era baseado muito naquela história de não fui eu não sabia, foi o terceiro. E isso era muito simples de atribuir essa responsabilidade, nesse caso, o meu exemplo, ao advogado que por si só decidiu praticar um ato de corrupção. Eu, como cliente, não tenho qualquer coisa com isso, não tenho qualquer responsabilidade nesse assunto, e ficava assim. A lei anticorrupção, o que ela trouxe de realmente impactante, importante, de novidade para o assunto, foi justamente uma coisa que se chama responsabilidade objetiva. Em termos práticos, para fugir do juridiquês, o que isso quer dizer é que a empresa passa a ser responsável por atos de corrupção que possam ser praticados por terceiros em seu interesse ou benefício. Então, trazendo esse mesmo exemplo para os dias de hoje, se hoje eu, como advogado, decido subornar um juiz para obter uma vantagem em favor do meu cliente, o meu cliente pode ser responsabilizado. Não criminalmente, porque a responsabilidade criminal continua a mesma, né? Ela é personalíssima do advogado que fez a bobagem, mas na esfera civil e administrativa pode haver punição para a empresa contratante. O que isso faz ao final do dia, né? A lei anticorrupção, ela cria uma estrutura muito inteligente de uma cadeia de responsabilidade. Ela obriga que o empresário, né, o executivo que está à frente da empresa, tenha um compromisso com a sua cadeia de fornecedores, por exemplo. Eu não posso contratar um intermediário para, eventualmente, contratar com a administração pública no meu nome, que eu desconheço, que eu não sei o histórico, que pode amanhã me trazer problemas, porque não vale mais aquela máxima do eu não sabia, aquela máxima do não fui eu, foi um terceiro. Então, eu acho que essa é a grande transformação. Então, a lei anticorrupção, ela vem trazer punições severas, que podem ser desde multas gravíssimas para as empresas que são punidas por atos de corrupção. É importante ressaltar um detalhe: quando a gente fala em corrupção, na lei anticorrupção, nós estamos falando apenas de corrupção pública. O que isso quer dizer? Deve existir
um agente público na história, deve haver a oferta de um indevida, de um benefício, de alguma vantagem, um dinheiro, um valor, a um agente público, e essa corrupção pública ela vai ser punida na lei de corrupção e vai trazer, como eu estava dizendo, multas gravíssimas para as empresas, pode importar até no fim de uma empresa em um ato de extrema gravidade, né? E a obrigação de reparar, a administração, enfim, são muitas penalidades que podem ser imputadas à empresa, e como eu disse, né, esse detalhe, essa virada de chave que a responsabilidade objetiva trouxe, criou uma cadeia de responsabilidade muito grande. É por isso, inclusive, que hoje as grandes empresas, quando vão contratar uma empresa menor, enviam algo que se chama um formulário de due diligence, né? Um formulário onde a empresa menor vai preencher, a contratada, enfim, não necessariamente a menor também pode ter o programa de compliance, mas para responder várias perguntas. Essa empresa contratante, ela quer saber se o seu contratado também tem um programa de compliance, por exemplo, se ele também está preocupado em não deixar os seus colaboradores incorrerem em atos de corrupção. Então, essa é a grande transformação. Com isso construído a partir da lei anticorrupção, não há como escapar, não há mais uma saída fácil para criar uma estrutura capaz de blindar ali uma empresa mal intencionada, né? Necessariamente, as empresas que fazem negócio entre si vão ter cada vez mais um compromisso de apenas contratar com aquelas empresas que também têm essa preocupação e agem dessa maneira. Como você bem colocou, Cláudio, o programa de compliance para vocês é extremamente importante nesse cenário, né? Como player de um mercado regulado de energia, você ter esse compromisso internamente com os seus parceiros e poder demonstrar publicamente que a empresa está comprometida com o seu programa de compliance tem extrema valia, né? Tudo isso surge a partir da lei anticorrupção, a 12846, chamada de empresa limpa, a lei anticorrupção. Então essa é a grande mudança, essa é a principal mudança que veio com a lei e que trouxe o compliance para um patamar até então inimaginável, né? Não se podia esperar que compliance chegaria até onde chegou hoje em dia, não fosse a lei anticorrupção enfim, as prisões dos executivos, ou até mesmo um ex-presidente da República preso, né? Isso trouxe muita seriedade para o assunto no Brasil, dado que no passado a gente, de novo, né, para aqueles que são mais velhos, se lembram que a gente esperava para ver se a lei ia pegar. Tinha isso antigamente, né? Hoje em dia, isso já é uma grande bobagem. Antigamente, a gente tinha a dúvida se a lei ia para frente ou se não ia. Então, essa é a grande transformação que vem com a lei anticorrupção. Eu concordo com você. Acho que, inclusive, a implementação de um programa de compliance numa companhia, por exemplo, a 2W, bem como a gente ter essa figura de um estatutário responsável com essa cadeira, né, que é um Chief Compliance Officer específico, nos educando internamente, né, porque muitas das vezes a gente, não estou nem falando dessa questão mais danosa de dolo, mas práticas que muitas vezes se fazia habitualmente e não se faz mais hoje, né, então é importante a gente ter, isso é um aprendizado diário, né, e ter alguém empoderado com uma voz internamente dentro da companhia, que seja um estatutário, faz uma diferença do ponto de vista de direcionar a companhia, além do fato que eu acho que sim um diferencial competitivo você ter uma empresa compliant, né, ou seja, que ela obedecendo as regras como devem ser jogadas, e de novo, não falamos só de corrupção, a gente está falando de obedecer desde pontos, até um dos nomes de vocês, questões éticas, né, que é algo muito mutante, né, o que era comum há 20 anos atrás, 10 anos atrás, hoje já não é aceitável, né. Eu vou entrar nisso daqui a pouco, para você ter uma amplitude de mercado maior, mas antes eu queria te perguntar, o que são os pilares para um programa de compliance, né? Você comentou que seriam 10 pilares, e as companhias precisam implantar todos os 10 pilares, como que funciona essa mecânica? Legal. Antes da gente entrar nos 10 pilares, eu quero concordar contigo sobre ter realmente um profissional como o Maurício dedicado ao programa, né? Você ter um Chief Compliance Officer que sabe, que conhece muito do mercado que ele está inserido, isso vale ouro, quer dizer, não basta você ter o conhecimento técnico em compliance, mas você conhecer a operação facilita muito o trabalho desse profissional. E o papel, eu gosto muito de tocar nesse ponto, Cláudio, porque aproxima as pessoas do compliance ao invés de afastá-las. O papel tem que ser educativo.
ele não é um papel apenas de fiscalização e punição. Estruturas baseadas apenas em fiscalização e punição têm pequenas chances de sucesso. Estruturas baseadas na educação, na colaboração, na prevenção, elas têm muito mais chances de sucesso e de adesão, porque aproxima das pessoas e, de novo, parabéns para vocês por estarem nesse caminho, porque isso é sim uma vantagem competitiva. A gente já teve essa discussão na LEC muitas vezes, se é ou não é uma vantagem competitiva, há quem defenda que não, mas eu não tenho qualquer dúvida, até mesmo porque, apenas para matar esse assunto, se você olhar para duas empresas, uma tem um programa de compliance, uma não tem um programa de compliance, você precisa contratar uma delas, ali você acabou de encontrar um critério de decisão. Então você já se coloca na frente de muitos concorrentes que ainda não se atentaram para a importância de um tema como esse. Então, sem dúvida que sim, é uma vantagem competitiva. Sobre os pilares, como você me perguntou, na LEC nós estamos habituados a ensinar compliance em 9 pilares. Até esse ano nós ensinamos os compliance em 9 pilares. A partir deste ano nós inserimos o 10º pilar do programa de compliance, foi uma mudança importante que nós fizemos, e eu vou contar para vocês rapidamente aqui quais são eles e por que nós lançamos esse 10º pilar. O primeiro deles é o suporte da alta administração. O que isso quer dizer? Basicamente, um programa de compliance só existe se a alta administração estiver verdadeiramente envolvida, se ela for exemplo do programa de compliance, né? A gente ter o seu tempo aqui hoje, por exemplo, é uma expressão clássica da dedicação da alta administração ao programa de compliance. Se a gente parar para difundir aqui cultura de ética e integridade nessa noite, faz parte de um movimento muito inteligente da alta gestão, comunicar aos seus colaboradores ali que a ética faz parte da sua atividade, que os valores da companhia devem ser cumpridos, e mais do que falar e participar, como nós estamos fazendo hoje, também, é claro, dar o exemplo. Então, não existe programa de compliance sem o suporte da alta administração. Uma empresa pode ter o programa mais sofisticado do mundo, com todos os recursos de pessoas, recurso financeiro, se ela não tiver o suporte, o apoio verdadeiro dessa alta gestão, dificilmente esse programa será efetivo. Conseguido o suporte, a gente vai para algo que nós chamamos de Compliance Risk Assessment, ou avaliação de riscos em português. O que funciona nesse momento? Nesse momento é hora de você olhar para a companhia, como eu disse lá atrás, identificar que não existem duas empresas iguais. Ou ela tem um cenário específico. Então, por isso que o Compliance Officer, o profissional de compliance que vai construir um programa de compliance, ele vai olhar para aquela operação, identificar os riscos próprios daquela operação e aí estabelecer uma matriz de risco, né? Geralmente, os programas de compliance não têm recursos de pessoas, nem mesmo financeiros, para gerir todos os riscos identificados de uma só vez. Então, a importância da avaliação de riscos e da construção dessa matriz é que você possa identificar quais são os riscos mais perigosos ou aqueles com maior probabilidade de ocorrência, para que você possa direcionar os seus esforços prioritários ou iniciais que sejam para esses riscos mais importantes. Então, esse é o grande desafio, elaborar essa matriz e priorizar os riscos mais relevantes de acordo com algum critério. Existem vários critérios para avaliação de riscos diferentes. O COSO mesmo, ele emite algumas orientações sobre como fazer esse trabalho. Existem pessoas que utilizam outras metodologias. O importante não é a metodologia, mas você ter a convicção de que você conhece a operação e os riscos estão identificados e estão sendo tratados a partir deste momento. Terceiro pilar é o código de conduta e as políticas de compliance. Código de conduta, todo mundo já tem uma familiaridade maior, costuma conhecer nas organizações, hoje a maioria das organizações já tem, ele é a regra-mãe, ele é a constituição, vamos dizer, é a base do programa de compliance, mas ele deve ser bastante simples, bastante objetivo, ele tem que conseguir entregar informações sobre as linhas gerais do que acredita a organização e tem que ser compreensível por todos na organização, do estagiário ao presidente. Então é muito importante que ele seja claro e objetivo. Além do código, que é sucinto, que é mais objetivo, você pode ter políticas de compliance. Então, vamos supor que, de repente, eu identifiquei que na minha companhia um risco relevante é entretenimento e refeição com fornecedores, por exemplo. Então, eu vou ter uma política de entretenimento e de refeições. Quanto que eu posso pagar num almoço para um cliente? Até que valor?
Posso um entretenimento mais caro? Eu posso dar um presente ao fornecedor? Não posso? Como funciona isso? Então, essa é uma, né, das políticas que podem ser identificadas como necessárias. E a empresa, então, nesse terceiro pilar, vai construir seu código de conduta, as políticas de compliance. A partir daí, ela vai para o quinto pilar, que é o que a gente mais gosta de fazer na LEC, que é treinar e comunicar aquilo que o programa de compliance prevê. Então, oferecer treinamento e comunicação. De nada adianta você ter um programa bem estruturado se você não conseguir comunicar para a companhia que ele existe, as pessoas não souberem que você tem, por exemplo, um canal de denúncias. De que vale esse canal? Vale muito pouco. Então, é por isso que é tão importante que as empresas que tenham um programa de compliance realizem treinamentos periódicos com a sua organização e, é claro, possam direcionar esforços diferentes para necessidades diferentes daqueles colaboradores. Colaboradores que eventualmente tenham uma interação com agentes públicos, por exemplo, merecem uma atenção especial também. Eles podem ficar em situações difíceis com mais frequência do que colaboradores que eventualmente atuam internamente e têm um risco menor na sua operação regular. Mas, de qualquer maneira, o recomendável é que toda organização seja treinada. Como eu mencionei, o canal de denúncia, esse é o próximo pilar. O sexto pilar é justamente ter um canal de denúncia. E ter um canal de denúncia pode ser, Cláudio, qualquer coisa, sabe? A gente, às vezes, fica se preocupando em ter um super canal com muitos recursos, mas numa pequena organização, às vezes você ter uma urna para que possa ser depositada ali uma denúncia anônima, você ter um e-mail que seja, um e-mail para receber algumas denúncias, ou um formulário no seu site ou na intranet, onde você possa deixar essa possibilidade das pessoas denunciarem algo de errado que elas tomaram conhecimento ou que elas acreditam que possa estar acontecendo, é muito importante. É claro que numa estrutura maior, numa empresa de porte maior e com um programa de compliance mais importante, não há por que deixar de ter um canal de denúncias robusto e mais estruturado, porque isso tem grande valor, né? Um canal de denúncia, ele pode trazer muita informação para a companhia, e é engraçado notar que muitas vezes os empresários se surpreendem com o que o canal é capaz de fazer, porque a princípio pode parecer que é só denúncia de corrupção, mas ali você toma conhecimento de tudo, pode ter uma fraude interna, pode ter uma denúncia de assédio sexual, assédio moral, então acaba sendo uma fonte de muita informação para as empresas. E, inclusive, nós temos relatos de muitos empresários que tinham alguma ressalva em relação a iniciar um programa de compliance, mas que após implementarem um canal de denúncia acabam tendo muito apreço pelo programa, pela economia que ele é capaz de gerar com evitando perdas, né? Evitando fraudes e coisas que acontecem na companhia. Então, o canal de denúncia, basicamente, é uma linha de comunicação. É onde as pessoas podem denunciar, pedir informações, também pode ser um canal de informação, com o Compliance Officer, e é dessa forma que geralmente se iniciam as investigações internas, que são justamente o sétimo pilar do programa de compliance. Então, o ponto 7 do programa de compliance é: recebida uma denúncia, ela precisa ser tratada. Necessariamente, todas serão investigadas? Nem todas. Algumas não têm muito sentido. É comum a gente encontrar, muitas vezes, denúncias mal formuladas, né? Eu acho que tem algo de errado no departamento comercial. Pô, mas o que eu vou fazer com essa informação? Muito pouco. Então, se você tem um canal de denúncias mais estruturado, você pode, eventualmente, obter mais informação. Então, pedir àquele denunciante, mas por que você está fazendo isso? Você tem alguma prova? Você tem algum indício? E, dessa forma, evoluir naquela comunicação para poder prosseguir com as investigações. Mas, via de regra, toda investigação precisa ter um fim, né? Toda denúncia precisa ter um fim, e isso precisa ser tratado. Muitas vezes é tratado nas investigações internamente. Na LEC, inclusive, nós oferecemos treinamentos específicos para os investigadores de compliance, aquelas pessoas que vão investigar para saberem os limites daquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito, como conduzir com efetividade uma investigação, e dessa forma alcançar resultados efetivos ao encontrar ou poder encerrar um caso com tranquilidade, independente de acabar ou não em uma punição. Outros motivos podem dar ensejo também às investigações, como, por exemplo, uma notícia. Fiquei sabendo que o mercado onde eu atuo está envolvido de modo geral. Todas as empresas estão envolvidas
com um problema grave, como aconteceu na construção civil, por exemplo, né, tempos atrás. É comum isso acontecer. Se eu tenho uma notícia como essa, eu posso mandar isso ao Compliance Officer também para que ele considere a possibilidade de iniciar uma investigação. Um relatório de auditoria que aponte algo estranho ali no meu balanço pode sugerir que eu inicie uma investigação. Então, as fontes de início da investigação são muitas, e aí vai depender realmente do tato ali do Compliance Officer de saber quando iniciar ou não iniciar uma investigação, quando fazer internamente, quando contar com o suporte de um escritório especializado, por exemplo. Indo para o ponto 8 aqui dos nossos pilares, a gente chega na due diligence de terceiros, que eu brevemente já mencionei também, é a sua obrigação de cuidar dos seus terceiros, né? Saber quem são as pessoas com as quais você faz negócio. Então, levantar um relatório de background check para ver quem é aquela pessoa, se você quer contratar com ela, se você não quer, pedir documentos adicionais, se manter informado sobre a qualidade desses terceiros com os quais você faz negócio. Então, isso é muito importante. Sendo diligence, não há compliance. Indo para o 9º pilar, já para a gente caminhar para o encerramento, a gente fala de auditoria e monitoramento. Não é a auditoria que a gente está acostumado a ouvir, é uma auditoria focada em testar o programa de compliance, saber se o programa de compliance funciona efetivamente. Então, é aquela hora de você ter certeza que o que foi construído está funcionando, né? Todos os pilares estão funcionando da forma correta. E, finalmente, o 10º pilar do programa de compliance, ele foi instituído aqui pela LEC nesse ano. Nós tivemos essa ideia de lançar como 10º pilar do programa de compliance a diversidade e a inclusão. É um pensamento um pouco técnico da nossa parte, de propósito, não se trata de um pilar indispensável à sustentação de um programa de compliance, todos nós sabemos disso na LEC, mas dada a importância do tema, o momento que nós vivemos hoje em dia, nós queremos acreditar que não existe compliance sem o cuidado com o respeito, né, com o tratamento igualitário das pessoas, e é por isso que nós acreditamos que a diversidade e a inclusão merecem a atenção do profissional de compliance. Você não pode ter compliance numa organização que, por exemplo, feche os olhos para o racismo, uma organização que não tem uma preocupação de tratar homens e mulheres da mesma forma. Então, nós queremos acreditar que sim, é como se fosse uma viga, né, não um pilar, ele vai ser algo transversal, aí, que vai passar por todos os pilares do programa de compliance. Nós fizemos esse lançamento agora, né, super recente, no mês passado, e a recepção do mercado está sendo muito interessante, todos muito engajados aí a trazer a diversidade e inclusão para mais próximo do profissional de compliance. Falei muito, desculpa se eu me excedi, mas é que o caminho é bem longo. É muito importante. Acho também, a minha maneira de enxergar é que esse é um trabalho sem fim, né? Esse é um processo. Você acabou de falar, a gente definiu aqui o 10º pilar esse ano, em função de toda essa realidade que a gente vive, que não é uma realidade. Coisas não se aceitam mais hoje, que talvez se aceitassem há 20 anos atrás, né? No trato com o colaborador, seja na discriminação, às vezes até em algo que não é discriminatório, mas que era aceitável há 20 anos atrás, e quando você para pensar, fala, realmente não tem mais cabimento determinadas coisas que se faziam nas empresas, né? Eu estou no mercado há 27 anos, e eu me lembro o tipo de bullying que se sofria quando se chegava para trabalhar, e eu fui treinado numa grande empresa, não se aceita mais isso hoje, né? E isso é salutar, inclusive, né? Eu acho que, e a diversidade traz isso. A gente aqui na companhia, a gente já está, o RH nosso tem uma meta de equiparar no mínimo 50% de homens e mulheres. Eu prefiro que passe a meta para termos mais mulheres, porque eu acho que elas são mais sensíveis e elas têm um sexto sentido mais aguçado do que o profissional, o homem. E aí também não é uma discriminação ao contrário, não é isso, mas é que eu acho que, de maneira geral, as relações... Hoje saiu, inclusive, um artigo que eu mandei internamente, que fala sobre as capacidades do novo colaborador, né? Antigamente, quando eu comecei, as capacidades eram técnicas, né? Onde você se formou, que pós-graduação você fez, quantas línguas você fala, e isso mudou. Hoje as capacidades são comportamentais, né? Como a adaptabilidade, é a capacidade de resiliência, é a capacidade de sangue frio, de sair de situações difíceis, e essas capacidades comportamentais, eu acho só que as mulheres
elas vêm há muito mais séculos adquirindo esse conhecimento do que os homens, né? Porque elas passaram por situações muito mais complicadas ao longo da história, justamente por esse processo de discriminação, e eu acho que, quando eu falo não é uma discriminação ao contrário, é porque eu realmente acho que elas trazem no DNA essa capacidade comportamental que a gente está aprendendo também enquanto homens, né? Mas, Márcio, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está passando uma nova realidade no mundo, essa pandemia, que a gente sabe quando começou e não sabe muito como vai acabar, inclusive pelas discussões políticas que se anuviam aqui as coisas. Do ponto de vista, na atuação que vocês têm nas companhias e que vocês conversam também, como que isso, de alguma maneira transversal, conversa com o tema compliance? Como que você enxerga que isso afeta o tema compliance, esse novo normal? Até a gente, no título aqui, coloca o compliance no novo normal. Como é que você imagina que a gente sairá disso enquanto as companhias de maneira geral, né, estão aprendendo, não estão? Como é que sairemos disso? E como que isso conversa com o tema compliance a partir daqui? Legal. Realmente, Cláudio, nós estamos vendo muita transformação, né? Nosso dia mudou completamente de uma hora para outra. Eu me lembro do dia 15 de março, saí da empresa me despedindo das pessoas, achando que encontraria todo mundo no dia seguinte, e nossa empresa virou digital, e de uma noite para o dia tudo mudou, né? E o que nós ouvimos, né, nós temos ali ao lado da LEC grandes executivos, né? Nós temos um grupo que se chama Compliance Mastermind, que reúne ali alguns dos maiores executivos de compliance do Brasil, e nós fazemos alguns encontros exclusivos com essa turma. Então a gente tem muito contato com eles e escuta qual está sendo essa realidade, esse novo normal, que de normal tem muito pouco, para falar a verdade, mas que, enfim, é a nossa realidade hoje em dia. Sem ficar aqui divagando sobre essa transformação e indo mais direto ao compliance, o que acaba acontecendo são novos riscos que devem ser tratados com mais cuidado, porque além de todo o risco tradicional que você já tinha na sua operação, você passa a ter o risco do trabalho remoto, por exemplo. E aí, voltando, né, cada organização cada organização tem um risco próprio. Mas esse risco do trabalho remoto acaba sendo um risco adicional para muita gente, porque, eventualmente, um colaborador pode ter levado informações confidenciais para casa, você pode perder um pouco do controle das atividades desempenhadas por esse profissional, e, de certa forma, hoje em dia, a compliance também está abraçando os compromissos com privacidade e proteção de dados. Então, como fica a situação de dados pessoais de terceiros sendo tratados por colaboradores dentro da sua própria residência, né? Um risco aumentado aí de ter um data breach, um vazamento de dados que possa ser muito prejudicial para a companhia. Então, de repente, se você está em um mercado que tem um tratamento ostensivo de dados pessoais, a pandemia trouxe um risco muito aumentado de vazamento. Então, o grande profissional de compliance nesse momento de pandemia, de isolamento social, o que ele precisa fazer é olhar com muito carinho para a sua matriz de risco e repensá-la. Será que eu tenho algum risco maior aqui? Será que eu preciso acrescentar um risco na minha matriz ou mudar as minhas prioridades, por exemplo, nesse aspecto? Ou, por exemplo, se eu tenho uma população trabalhando numa planta reunida, existe um risco de contaminação aumentado naquela população? Será que eu tenho que tomar precauções adicionais? Se eu sou uma empresa que não pode parar, por exemplo, como eu trato da saúde desses colaboradores em um ambiente fechado, por exemplo, né? Como lidar com a regulamentação trabalhista, por exemplo? Se falam muito hoje em dia em compliance trabalhista. Compliance trabalhista em um momento como esse, eu não sei se vocês se lembram, mas logo que começou o isolamento, foi o festival da medida provisória. Eu confesso que num dado momento ali, eu não sabia mais o que valia, o que não valia, como as coisas estavam ou não estavam, o que podia, o que não podia. Muita empresa acabou, eu não quero, é claro, confundir, né, o compromisso do departamento jurídico com o compromisso do departamento de compliance, mas num momento como esse, as coisas acabam envolvendo as áreas de modo geral, né? Você precisa, como profissional de compliance, estar atento a esses novos riscos. Mas, realmente, cada empresa vai ter um cenário diferente, né? Esse risco de vazamento talvez tenha sido um risco mais comum, mas existem empresas, inclusive, Cláudio, que chegaram a se preocupar trouxeram para a agenda de compliance a preocupação de continuidade dos negócios, por exemplo.
que eu faço se o CEO, por exemplo, estiver acamado e não puder comparecer aqui? Eu tenho um plano B, eu montei uma estratégia para que a empresa não pare durante esse momento. Então, assim, eu duvido, eu estou para achar um profissional de compliance que tenha mapeado um risco de pandemia na sua matriz de risco antes disso acontecer. É impensável, né? Então, tudo é muito novo, e aí realmente é um momento de repensar a vida, né? O que muda, o que eu posso fazer, as investigações não podem parar, due diligence não pode parar, as denúncias continuam chegando, eu preciso continuar tratando, e é esse desafio adicional de manter a vida do profissional de compliance e a roda girando e a coisa continuar funcionando de uma forma efetiva. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que dica você daria para um empresário que agora está nos assistindo? A gente se relaciona com uma série de companhias que está pensando em começar a implantar um programa de compliance, Márcio, já considerando todos esses pontos que você abordou, e a gente vai ter que conviver com eles, né? As empresas ainda estão meio em home office, parte não, tentando voltar, mas outra parte, nós, por exemplo, na 2W, a gente deu até 31 de dezembro home office para todo mundo, em que pese existam profissionais que preferem ir ao escritório porque em casa não tem, talvez, a ambientação adequada para executar o seu trabalho de forma satisfatória. E aí você fica, como que eu trato desigual, profissionais de mesma função? Então, são desafios, mas assim, que dica que você dá para esse empresário que está nos olhando agora e que fala, poxa, eu acho que eu preciso ir por esse caminho? Que de maneira sucinta, como que esse empresário deve pensar daqui para frente? Que dica que você daria como um player atuante no tema? Eu acho que o momento, para a implementação do programa de compliance, o momento ele não vai ser tão determinante. Os desafios serão os mesmos na implementação. Primeiro, tomar uma decisão baseada realmente em algo de longo prazo. Compliance não é marketing. Não pense no compliance apenas da empresa para fora, para bater no peito e divulgar o seu programa. Pense no compliance como um mecanismo de transformação de cultura. Eu acho que esse é o grande ponto. E transformação de cultura é aquilo que nós fazemos todos os dias, ela não acontece rapidamente. Então tenha paciência e monte uma estrutura realmente focada em uma transformação cultural. As vantagens de ter um programa de compliance são gigantescas. A empresa realmente se coloca num patamar diferente, ela tem uma estrutura de gestão de riscos mais importante, ela fortalece a sua governança corporativa. Nós sabemos que no crescimento de uma empresa, no verdadeiro crescimento e expansão, é indispensável você ter governança bem feita, e o programa de compliance vem para te tornar ainda mais dono dos seus próprios riscos, né? Então, eu só posso recomendar que empresas de quaisquer porte tenham programas de compliance. Os pequenos empresários também, né? As pequenas empresas também podem ter um programa de compliance com muitas facilidades. O decreto que regulamenta a lei, não vem ao caso aqui entrar em detalhes, mas ele vai dispensar alguns desses pilares que eu comentei minutos atrás para o pequeno empresário. E o pequeno empresário que está na cadeia de fornecimento de uma grande empresa, ele, de novo, ganha a vantagem de ser um destaque ali entre os fornecedores, né? Então, eu só posso recomendar que sim, que corram atrás e façam isso, porque, no fundo, Claudio, eu penso que num futuro muito próximo, nós só teremos dois tipos de empresas, as que aderiram ao programa de compliance e as que ficaram para trás, as que quebraram, porque a própria estrutura de responsabilidade vai exigir que uma empresa vai exigir da outra e a roda vai continuar a girar dessa forma até chegar a você. Se não chegou ainda, vai chegar. Então é muito importante realmente iniciar. Comece com o que você tem, compliance não custa caro, pode custar R$0 para você começar. Escrever um código de conduta custa nada, treinar seus colaboradores também não. Então, não necessariamente você precisa ter uma estrutura muito robusta no começo, mas o importante é dar o primeiro passo. Eu acho que essa é a menção. Mas o momento em especial, né, esse momento que a gente vive, ele traz esses desafios adicionais para algumas empresas de forma mais impactante, para outras empresas de uma maneira mais sutil. Eu penso, e aí eu já não estou mais falando como profissional de compliance, estou dizendo aqui de uma maneira mais como executivo mesmo, eu penso que esse é o momento de nós sermos humanos, de ter uma preocupação efetiva com o bem-estar dos nossos colaboradores. Eu acho que se nós cuidarmos dos colaboradores de uma forma efetiva, e compliance é isso, é sobre pessoas, é sobre ajudar as pessoas, eu acho que todos vão valorizar cada vez mais
os esforços da organização. Então é um momento de realmente a gente acreditar nesse home office. Eu realmente estou surpreso com a capacidade do meu time produzir em home office. Na LEC nós falamos a mesma coisa, tá liberado o home office para quem quiser. Para mim, não precisa voltar aqui nunca mais, só para a gente se encontrar, para a gente tomar cerveja e celebrar as vitórias aí em conjunto, mas realmente eu acho que surpreendeu muita gente, né? A capacidade das pessoas entregarem aí de casa é muito grande, e com essa sutileza que você colocou, né? Algumas pessoas preferem o escritório, então respeitar isso, respeitar essa prioridade, pode ser uma alternativa importante, né? Eu acho que sim. Eu vejo dessa forma também. Eu não sei se, obviamente você sabe, porque você trabalha conosco, Márcio, e eu pedi para o Maurício, inclusive, desenvolver um terceiro braço, a Fabiana, que é a nossa head de uma determinada área da companhia, que eu vou abordar agora. A gente tem uma rede de agentes autônomos, a 2W de maneira inovadora, a gente desenvolveu isso no setor elétrico. Então, a gente tem a figura de um agente autônomo, que são representantes da 2W nesse Brasil continental, e que fazem parte do time da 2W. A gente faz entrevista, capta esses parceiros, a gente treina, a gente passa conteúdo, e aí eu queria te perguntar um pouco como monitorar a adesão ao código de conduta e ética que a gente tem desses parceiros. Muitos deles nunca estiveram na sede da 2W, não sabem nem onde fica, mas eles estão nesse Brasil todo levando a mensagem da 2W. Eles não têm um vínculo formal, mas eles têm interesse comum, né? E é por isso, inclusive, que a gente investe, que a gente treina. Essa rede vai se ampliar bastante nos próximos anos. Então, fica aqui já, eu vou direcionar a Fabiana, que faz todo o gerenciamento e interface com esses agentes autônomos, para conversar com o Maurício e a gente já implantar nesse programa de treinamento o tema compliance. Afinal, eles têm a camisa, levam o nome da companhia nesses rincões e nos clientes. Mas como monitorar esse braço pulverizado que uma companhia como a gente tem nesse Brasil, como monitorar essa adesão ao código de conduta e ética que a gente define na sede, né? O grande desafio é você difundir essas questões para pessoas que estão no país inteiro. Oi, acho que cortou aqui. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, legal, voltou. Então, eu acho, na verdade, Cláudio, que a sua pergunta já traz boa parte da resposta. Fico feliz de ouvir que vocês já têm esse compromisso com esses agentes, porque é aquele papo do nosso começo da conversa, né? Eles representam os interesses da companhia onde eles estão, né? Eles falam, eles agem em benefício, em favor da companhia. Então, eles podem comprometer para o bem, mas podem eventualmente comprometer para o mal se eles não estiverem bem orientados. Então, o grande ponto de você ter uma cadeia de intermediários, e isso, Cláudio, se repete em muitos mercados, tá? Eu acho que pode ser inovador no mercado de energia e muito legal, parabéns por isso, porque vai trazer para você uma capilaridade super importante, mas em outros mercados é super recorrente. Você olhar para o mercado de tecnologia, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um super player fazendo vendas para governo. Eles têm intermediários que vão licitar para eles, vão fazer toda essa parte, ou mesmo em âmbito privado, vão ter distribuidores. Então é muito comum em alguns mercados. E o que eu acho que é importante olhar para essas pessoas com muito cuidado, muita atenção, e, de fato, ter um código de ética específico para estes intermediários pode ser algo bastante importante. Treinar estes intermediários de uma maneira específica, com as necessidades dele, também. Porque muitas vezes, sabe o que acontece, Claudio? Eles ficam em algo que eu gosto de chamar de angústia de decidir. Porque ele está lá sozinho e vem, por exemplo, uma proposta estranha na mão dele. E ele sofre de um mal que se chama angústia de decidir. Como ele pode decidir da melhor forma? Se ele tiver sido treinado, se ele estiver preparado para aquela situação. É por isso que a gente simula as coisas, né? Eu sempre trago o exemplo da aviação. Se não fosse importante simular, as companhias aéreas não gastariam o que gastam com simuladores, né? A simulação está ali para que o piloto consiga tomar uma decisão rápida de acordo com aquela pane que está acontecendo naquele momento.
É a mesma ideia com relação aos intermediários. Se ele estiver preparado, como você falou, recebeu o código de conduta, entendeu, foi treinado naquele código de conduta sobre controle, que você perguntou, o controle de recebimento e de atenção ao código, ele pode acontecer de várias formas. Tradicionalmente, se pega uma assinatura de que ele recebeu ali naquele dia, foi treinado, e tudo bem. Alguns colaboradores, às vezes, fazem isso à distância. Hoje em dia, nós temos ICPFs e outras formas de certificação que podem atestar que o colaborador recebeu e foi treinado, mas o importante é que ele esteja pronto para tomar uma decisão, não de acordo com as próprias convicções, mas de acordo com as convicções da companhia. Esse é o grande lance. Então, ter um cuidado especial com esses colaboradores é muito importante, e aí eu posso repetir até o que disse para mim, o Alexandre Serpa, que é um gênio do compliance, um professor que eu tenho o prazer de ter com a gente na LEC, que em muitos casos não há melhor remédio do que estar perto dessas pessoas. Se eles não vêm à sede, ir até eles, conhecer as pessoas presencialmente. Muitas vezes essas pessoas não têm a liberdade de te mandar um e-mail sobre determinado assunto, mas ele estiver passando por perto, ele fala assim, peraí, vem aqui. Deixa eu falar com você uma coisa aqui, que ele não teve coragem de formalizar no e-mail, não quis mandar um WhatsApp ou ligar para falar sobre o assunto, mas presencialmente ele tem uma liberdade maior. Então, tudo em relação a esses intermediários pressupõe cuidado, treinamento e realmente uma manutenção constante, né? Não é porque você fez o background check uma vez que ele está liberado para fazer o que ele quiser. Não, você verificou quem ele era, você decidiu contratar com ele e você manteve ele no seu radar, constantemente encontrando com ele, convenções de vendas, quando se trata de representantes comerciais, enfim. É importante essa manutenção, um contato frequente com essas pessoas. Bacana. Márcio, a gente tem uma infinidade de selos, né, para compliance. Eu particularmente não sou um conhecedor tão profundo. O Maurício, às vezes me aborda com um selo disso, daquilo, Proética, depois tem selo ISO de compliance. Queria que você me desse um resumo, se isso, o que significa. Eu vejo muitas empresas que às vezes usam até como marketing isso, como diferenciar o joio do trigo, o que de fato tem de substância nesses selos que a gente vê no mercado, vários institutos também que os propagam. Claro. Na verdade, assim, basicamente, de relevante para o mercado hoje, vão existir a ISO 37001, que é uma norma ISO como as outras, só que ela vai tratar dos mecanismos de gestão anti-suborno. Isso é compliance? É uma parte. Não é uma certificação de compliance propriamente dita, né? Na ISO, há um plano antigo de sair uma certificação focada em compliance, baseada numa norma que é a 19.600, se não me engano. Então, toda a norma ISO certificável, ela tem o 1 ao final, seria a 19.601. Mas essa norma nunca saiu, e o que existe nesse momento é a certificação de sistemas de gestão anti-suborno. Ela é bastante interessante, ela pode ser recomendada em muitos casos como uma forma até em alguns compromissos assumidos por conta de um problema, né, num termo de ajustamento de conduta, ou mesmo numa transação, num algum tipo de acordo celebrado com autoridades para interromper uma investigação, mesmo para encerrar uma investigação, você pode vir, um dos compromissos é obter uma certificação como essa, isso acontece bastante, e a gente está vendo aí muitas das grandes empresas que tiveram problemas recentes sendo obrigadas a ter uma certificação ISO 37001. Essencialmente, como eu disse, uma certificação ISO típica em que você vai precisar normalmente precisa de um suporte externo para se preparar para a obtenção da certificação, e a partir do momento que você está pronto, um auditor ISO vai até a empresa, vai coletar documentos, basicamente ele vai tentar enxergar se tudo aquilo que está previsto na norma como exigido foi atendido, focado em mecanismos anti-suborno. O que existe de forma... Isso é uma certificação, né? Eu acho importante a gente ser técnico, pelo menos nesse termo, porque é diferente, isso é uma certificação. De outro lado, o que existe é o selo, como você bem colocou, que é o Proética, né? O selo Proética é um selo idealizado pelo Ministério da Transparência, com auxílio do Instituto Ethos, e ele é um selo que se parece muito, se parece muito com uma certificação,
mas, na verdade, eles estão até querendo chamar de prêmio Proética agora, recentemente, evitando confusões com certificação. O mecanismo é um pouco diferente, mas esse sim está focado mais no programa de compliance. Ele vai exigir que seu programa de compliance tenha uma série de requisitos para que você possa ser agraciado com esse prêmio ali. A partir desse ano, ele passa a ser bianual. Então, para quem tem a intenção de obter um selo como esse, poder, como você colocou, estampar isso, né, dizer, nossa empresa é uma empresa proética, está aí antenada e certificada não certificada do ponto de vista técnico, mas, enfim, verificada, né, pelo Ministério da Transparência, com o suporte do Instituto Ethos, essa abertura das inscrições começa justamente agora, provavelmente final deste mês, começo do próximo, e aí só daqui a 2 anos que vai ter novamente. Serve para reconhecer. É um importante reconhecimento. Eu acho que eu jamais recomendaria uma empresa constituir o seu programa de compliance pensando em obter o selo. Eu acho que o caminho é inverso. A partir do momento que você tem um programa de compliance, que ele está funcionando, testado, tem uma maturidade interessante, você pode aplicar para reconhecer todo o esforço que você fez nos últimos anos. É curioso notar, e aí eu não sei exatamente qual é o número, mas é curioso notar que das 26 que foram premiadas nessa última edição de 2019, uma boa parcela era do setor de energia. O setor de energia está antenado e interessado no selo Proética. Eu não sei se foram 6 ou 7, se não me engano, que eram empresas do setor de energia que alcançaram esse selo Proética. Eu lembro da CPFL, Copel, enfim, tinha algumas que realmente se interessaram pelo assunto. Em outros mercados existem alguns selos específicos. No agronegócio tem um selo que se chama Selo Agro Mais Integridade, que é uma iniciativa parecida voltada para o agronegócio, mas o Proética está ganhando muita força mesmo, ele tem se destacado, né? Nesse momento, inclusive, eu estava trocando alguns e-mails com o Ministério da Transparência para conseguir convidá-los para o LECcast, que é o nosso podcast na LEC, onde eu entrevisto ministros, enfim, e profissionais de compliance também, de vários setores, para falar sobre os desafios. Eu quero justamente trazer um conteúdo sobre o Proética, porque o momento é agora, né? Está bem em cima da hora. Vocês na LEC estão difundindo essas ferramentas digitais de difusão de conhecimento também, né? Eu tenho acompanhado. Fala um pouquinho dessas iniciativas. Na LEC nós usamos... o LECcast, na verdade, foi uma ideia que eu tive de trazer conhecimento em áudio. Eu ficava muito tempo no carro, Cláudio. Eu não sei se você se locomove rapidamente, escritório casa, mas eu ficava muito tempo no carro e comecei a escutar podcast. Então, comecei a escutar podcast, que basicamente é um programa de rádio gravado, né? Está disponível no Spotify, está disponível em todas essas mídias de áudio. E é uma alternativa muito boa, porque ao invés de eu ficar, às vezes, perdendo tempo com propaganda, ou com a turma brigando no rádio para falar de futebol, esses programas de futebol que a gente gosta de ouvir, aquela discussão, eu comecei a ouvir. E aí eu falei, acho que a gente poderia ter isso na LEC. Já são aí quase 40 episódios que a gente construiu e muito conteúdo de valor, né? Muito valor para a nossa audiência, a gente poder dividir o nosso conhecimento e trazer gente importante do mercado para falar. Então o LECcast está disponível em áudio. Se você que está nos assistindo aí quiser saber um pouco mais sobre isso, pode acessar. Nós temos alguns episódios gravados também no YouTube, que nós filmamos a gravação do podcast, então ele está disponível em vídeo no canal da LEC, também no YouTube, e fica lá muito conhecimento sobre compliance dividido com quem quiser se aprofundar. Fica aqui o convite, inclusive. Bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui chegando, Márcio, se você me permite estender um pouquinho mais o seu tempo. O Marcílio, que inclusive é um dos agentes nosso, leva o nosso nome aí nesse Brasil para fora, é um agente autônomo nosso. Ele me pergunta aqui, existe uma ordem na construção dos pilares ou os pilares podem ser construídos paralelamente? E ele ainda complementa, com relação ao porte da empresa, o compliance é mais ou menos indicado? Então, acho que, sucintamente, se aqueles pilares, eles têm que seguir uma ordem, né, para implementação, e se, com relação ao porte da empresa, o compliance é mais ou menos, se há essa relação. Tá, essa é boa pergunta, mas ela é bem tranquila de responder. Na verdade, o que a gente percebe é que quando você vai partir para a implementação do programa de compliance, muita coisa já existe.
Então, você não tem uma ordem específica, né? Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que o código de conduta é um dos pilares, mas ele já tinha um código de conduta, ele não tinha os demais pilares. Então, é o trabalho do Compliance Officer de identificar tudo aquilo que já existe na organização e se valer daquilo que já existe, porque não precisa reinventar a roda, ele pode adaptar aquilo que já está lá para que o programa de compliance seja construído por completo. Né? Então, não tem uma ordem. E em relação ao porte da empresa, como eu falei, em relação às pequenas e médias empresas, o decreto que regulamenta a lei de corrupção vai dispensar alguns pilares. Por exemplo, o canal de denúncia. Ele não exige que uma pequena empresa contrate um canal de denúncia que pode custar um valor talvez caro para aquela empresa implementar. Porém, o que eu recomendo é que qualquer empresa que queira ter um programa de compliance implemente todos os pilares com adaptações. Então, ao invés de não ter um canal de denúncia, tenha um e-mail, denúncia@nomedaempresa.com.br, e está tudo bem. Se alguém quiser fazer uma denúncia anônima, essa pessoa vai eventualmente criar uma conta fictícia em algum webmail por aí e vai te mandar uma mensagem. Então, é melhor você adaptar os pilares à sua pequena organização do que suprimir algum deles, apesar de poder. Entendi. Eu não quero te tomar mais muito tempo, Márcio, a gente já está no final. Eu tenho uma série de perguntas sobre LGPD também, que é um tema que a gente está implementando na companhia agora, que é a legislação geral de proteção de dados, que acho que ela se coaduna muito com o tema do compliance, é mais um dos desafios. Você está dentro da 2W, você vai ter oportunidade de nos ajudar em vários temas. E fica aqui o meu compromisso. Eu vou, acabando essa live, falar com a Fabiana Neves, que é a nossa head de gestão dessa rede de agentes autônomos, para a gente fazer esse treinamento com todos eles. Hoje a gente já tem mais de 70, a gente vai chegar por volta de 200 a 300 deles no final do ano que vem. É importante que todos estejam muito engajados com os valores da companhia. A gente treina, estamos treinando. Essa é uma parte importante que eu dou um valor incomensurável. A quem nos assiste aqui, que está nesse ecossistema 2W, eu estou sempre à disposição para acessível, né? A acessibilidade, eu acho que é o mote dos nossos tempos, né? Antigamente, quando, como eu disse, comecei a trabalhar, você tinha muito pouca, era muito pouca horizontalidade, era muito vertical, você não tinha acesso. Eu faço muita questão, eu acho que a gestão moderna tem que ser muito acessível, informal, para conseguir dar às pessoas oportunidades de elas se expressarem, e nessas oportunidades é que a gente identifica valores, a gente identifica correções, a gente identifica, inclusive, oportunidades de negócio também. Então, eu tento levar isso como característica de gerir, e acho que você vai me ajudar bastante, está ajudando a 2W, a gente difundir isso nesse nosso ecossistema que a gente chama, tão importante para os nossos objetivos. Eu, para finalizar, te deixaria aqui à vontade para dar uma mensagem final a quem nos assiste. Eu recomendo a LEC para algum outro empresário que esteja nos assistindo, recomendo os programas de implementação, treinamento, e que isso é algo corriqueiro que a gente precisa estar acompanhando, porque, como eu falei, as práticas mudam, legislações mudam, e é importante a gente estar sempre se atualizando. Então, eu te deixo à vontade aqui, Márcio, para você falar algo que talvez a gente não tenha abordado, mas que você sinta que é importante para esse momento. Não, Claudio, eu só quero realmente parabenizar vocês por uma iniciativa como essa. Eu tenho acompanhado o canal de vocês no Instagram, eu vejo que vocês têm feito esse esforço de comunicação, que eu vejo muito valor como profissional de marketing que eu sou hoje em dia. Então, eu acho que vocês estão realmente de parabéns. Obrigado pelo convite. É um prazer poder trazer um pouquinho de conhecimento de compliance para um mercado tão importante que é o mercado de energia no Brasil, em franca expansão, né, num momento tão transformador como é esse, de maior liberdade, que eu espero que continue assim por bastante tempo, cada vez com mais liberdade de atuação para as grandes empresas que querem investir nesse segmento. Então, parabéns, obrigado. Eu deixo aqui um convite especial sobre LGPD, já que nós tocamos nesse assunto. Nos dias 25 e 26 de novembro, nós vamos realizar um evento 100% online e gratuito para quem quiser conhecer mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e evitar aí aquela multa
astronômica, que todos estão com medo, de até 50 milhões de reais por violações de proteção de dados. Esse evento ele se chama LEC Data Protection Summit. Ele ainda não está liberado para as inscrições gratuitas começam na próxima semana, a partir da semana que vem, portanto, será possível se inscrever, como eu disse, gratuitamente para assistir ao vivo. Tem algumas outras modalidades de inscrição para quem precisa se aprofundar um pouco mais e quer obter uma certificação profissional em proteção de dados também, em compliance em proteção de dados, mas o conteúdo, e essa acho que é a grande ideia, será difundido gratuitamente. A gente espera receber mais de 10 mil pessoas nesse evento. Mais conteúdo sobre a LEC você encontra em lec.com.br. Lá tem blog, books para downloads, muita coisa gratuita mesmo. A LEC tem esse compromisso de difusão da cultura de integridade. Contem sempre comigo e com a LEC para o que precisar. É um prazer mesmo estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio. A quem nos assiste, eu também deixo um convite aqui. Do dia 9 a 13 de novembro, a 2W vai estar promovendo o que a gente chama de Semana Second Wave, que é característica do nosso nome. 2W é a segunda onda desse processo de migração de energia e liberalização do setor elétrico, né, para o mercado livre. Então, vai ter uma série de personalidades que vão estar diariamente falando sobre drivers, sobre trends, sobre como é que a gente vai ficar no setor elétrico, vários temas importantes, compliance é um deles, e vai ser muito bacana, é uma semana inteira de muito conhecimento sobre o setor. Eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo. Acho que a gente vive um momento difícil do ponto de vista de saúde, né, no país, no mundo, mas é um momento de muito aprendizado também, né? É um momento de aprendizado pessoal, aprendizado empresarial, que a gente não deixa escapar esse momento para a gente rever valores de cada um. E tem uma imagem, né, que eu acho muito bacana, que é nessa hora que a gente se deu as mãos também, né? Eu vejo muito isso na empresa, como trabalhar nesse novo ambiente, e a 2W está crescendo, a gente contratou muita gente nova, com muita ideia, o povo brasileiro, o povo trabalhador, por mais que a gente ache que o tema corrupção, não, a grande maioria das pessoas são pessoas de bem aqui no Brasil, trabalhadoras, e por isso que eu tenho muita fé nesse país, muita fé nesse futuro e nessa juventude que tá querendo sede de trabalho. O país precisa crescer para absorver essa mão de obra, e a 2W é uma plataforma para que isso aconteça. Estamos juntos nessa caminhada. Obrigado, viu, Márcio? Valeu. Fique com Deus. Tchau, gente.